Sejam todos bem-vindos, pessoal! Mais uma aula nossa de ciências, 7º ano. Beleza, galerinha? Hoje é dia 28/5, tá ok? Beleza? Continuando a nossa aula do módulo 9, né, eu havia passado para vocês algumas características dos peixinhos, né? Falei sobre duas características, duas classificações de peixes, né, os condrictes e os osteíctes. Falei sobre eles, né, os peixes ósseos e os cartilaginosos, tá? Terminando peixes hoje, eu vou falar para vocês do sistema circulatório, tá? Impulsionado pelo coração. O coração, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar o sangue venoso, sangue carregado com CO2, até as brânquias. Ali ocorre liberação de CO2, resgata, pega através dessas brânquias o oxigênio e leva esse oxigênio para todo o restante do seu corpo. Tá joia? Lá ocorrem as trocas gasosas lá nas células, né? E entra e enriquece ele novamente de CO2. E fica neste ciclo, tá bom? E este sangue é impulsionado pelo coração. Peixinho já tem coração, professor? Tem sim. E sistemas agora. Sistema excretor. O peixe tem rim. Sim, isso mesmo. Qual a função dos rins? De um peixe, de um mamífero, nosso rim, é eliminar toxinas, principalmente nitrogenados, que estão dentro do corpo, ureia, por exemplo, tá bom? Então, o que acontece? O sangue ele passa pelo rim, ele filtra e retira essas toxinas, que saem ali através da urina, tá bom? Então, ele possui o sistema excretor, agora com a presença de rins, eliminação de toxinas, tá ok? Beleza. Outro sistema nervoso. Os peixinhos possuem encéfalo e a medula espinhal ligada ao cérebro. O que isso vai fazer com que ele tenha? Ele tem um maior desenvolvimento nervoso. Sim. Ai, professor, então ele é muito bravo. Não é isso, meu jovem, meu Bob Esponja filho ou minha Bob Esponja filha. Não. Ele vai ter aptidão de sensorial. Observar e sentir, por exemplo, o olfato. O olfato de um tubarão é muito aprimorado, sim. Ele consegue sentir cheiro de sangue a uma grande distância. Então ele tem essa questão sensorial nervosa muito mais desenvolvida, beleza? Tá joia? Então ele tem um sistema nervoso muito bem desenvolvidinho. Sim! Reprodução dos peixinhos. Geralmente a maioria deles é ovípara. Ovípara, formação de ovinhos. Sim! E ocorre esta fecundação do ovo e do gameta masculino de forma externa, no meio ambiente aquático. Sim, a fêmea libera os ovos, o macho ele libera os gametas masculinos, tá ok? Ocorre o encontro desses óvulos e do gameta, formação de ovo. Este ovo, ele ocorre formação de larva. Então a fecundação é externa e o desenvolvimento indireto. Ai, professor, o que quer dizer desenvolvimento indireto, professor? Desenvolvimento indireto, eu já cansei de falar para vocês, tá? Desenvolvimento indireto é quando tem uma fase intermediária entre o início, né, na reprodução lá, do início dessa reprodução, tá bom? Da formação de um novo indivíduo até o adulto. Eu tenho uma fase intermediária. Essa fase intermediária, para
os peixinhos, é chamado de alevino, fase larval, tá bom? Então, reprodução ovípara, fecundação externa, ovo mais gameta, beleza? Foi a formação de ovo, óvulo, né, na verdade. Fecundação externa, então nós também temos aqui o desenvolvimento indireto, alevino. Beleza, pessoal? Com isso foi o que estava faltando dos peixinhos falar para vocês. Lembrando, hein? Lembrando que nós estamos vendo apenas as características principais, muito superficial, tá bom? Vocês vão ver isso mais a fundo, estudar um pouquinho mais a fundo, tá? Quando aparecer, por exemplo, o pH, já perceberam isso, né? Tem muita coisa que está lá no pH e não está na sua apostila. Ou então eu não falei. Então é por isso que eu faço os pHs com vocês. Para quê? Além de servir como uma revisão, eu atento a vocês e explico esses itens, essas coisinhas que não falo, que não está na apostila, tá bom? Beleza? Então, para poder te ajudar e não deixar você ter essa dificuldade de conteúdo, essa falta de conteúdo, tá bom? Tá vendo? Então, a importância da gente fazer os nossos PHs. Acompanhem, gente! Lembra na nossa aula ao vivo, eu geralmente faço os PHs com vocês, tá joia? Beleza? Então, vamos lá. Terminamos aqui os peixinhos. Este módulo também fala de anfíbios. Anfíbios, do grego, vida dupla. Sim, um pezinho no ambiente aquático, outro pezinho no ambiente terrestre. Isso mesmo, está na transição do mundo aquático para o mundo terrestre. Nós temos o tipo de respiração dos anfíbios. Pode ser branquial, pulmonar, olha aí, pulmãozinho, tá bom? É uma característica adaptada para o meio ambiente terrestre. E pele cutânea também, nós temos isso, tá? Falando de pele, os anfíbios têm outra característica. Pele bem fininha, 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 isso mesmo, meu Bob Esponja. Pelinha fininha, tá? Permeável. Eles ainda perdem bastante água. Por isso que eles têm que viver em ambiente úmido. Essa transição ambiente aquático e ambiente terrestre. Tá joia? Então eles estão ali, nesse intermediário. Por quê? Uma das características: pele fina, permeável, perde bastante água, desidrata com facilidade. Ele precisa estar no ambiente aquático para que ele não desidrate. Então ele precisa ainda da água para sobreviver. Mas ele já está ali, ambiente terrestre, sapeando. Olha o sapinho! Isso mesmo! Tá joia, gente? Então nós temos aí os anfíbios com algumas características, característica intermediária. Está vendo? Nós estamos vendo aí a saída do ambiente aquático e a entrada do ambiente terrestre. A conquista definitiva do ambiente terrestre são os répteis. Isso mesmo. Anfíbios ainda é intermediário. Sua reprodução precisa da água. Ele precisa da água para não desidratar sua pelinha. Isso mesmo. Tá? Então, algumas características que precisa ainda do ambiente úmido, aquático. Tá joia? Beleza? E é isso que nós vamos ver. Meio aquático, nós temos as larvas, girinos. Ocorre ali a fecundação geralmente externa, tá? E o desenvolvimento indireto. Isso mesmo! Olha lá! Indireto, formação de larvas, girinos, girininhos. Tá bom? Não é ainda o adulto já semelhante ao adulto. Tem uma fase intermediária, beleza? Meio terrestre, vida adulta. Ectotérmicos. Ai, professor, eu não lembro o que são ectotérmicos. O senhor falou lá dos peixinhos, eles também são ectotérmicos. Ectotérmicos, eles são o quê? A sua temperatura do corpo varia com o ambiente. O que isso afeta? É muito ruim, porque se estiver frio extremo ou calor extremo,
o seu metabolismo tem que diminuir. Sim, então a sua atividade depende do meio onde ele está, da temperatura do meio, tá? Beleza? Se eles tivessem um controle da temperatura como nós, as aves, eles não teriam esse tipo de problema. As suas atividades, o seu metabolismo não seria afetado devido à temperatura externa do ambiente, tá? Então eles têm que procurar um ambiente mais agradável para o seu desenvolvimento, para a sua vida, tá bom? Então eles são ectotérmicos. A sua temperatura corporal varia conforme o ambiente, a temperatura do ambiente. Estrutura do corpo, como eu já falei para vocês, pele úmida, permeável e sem escaminhas. Peixinhos, lá nós temos as escamas, principalmente nos ósseos. Beleza, galerinha? Tá joia? Então, ó, um grande abraço a todos, um beijinho no coração de todos vocês e até a nossa próxima aula. Fui, galera! Até mais!